Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. A boneca apareceu pela primeira vez no quarto de Júlia quando a menina tinha 6 anos. A mãe, Sônia Cavalcante, não sabia de onde havia vindo. Não havia sido presente de aniversário. Não era coisa que Júlia havia pedido. Não tinha embalagem nem etiqueta. Apareceu numa manhã de terça-feira sobre a comoda de Júlia como se sempre houvesse estado lá. 40 centímetros de altura, cabeça de porcelana branca com feições delicadas pintadas à mão, olhos azuis de vidro que acompanhavam o observador com a precisão esférica dos olhos de vidro. Vestido de organza creme que havia sido branco em algum momento e havia amarelado com o tempo. Com quanto tempo? Era impossível dizer. Júlia não gostou dela. Isto foi o primeiro e mais ignorado sinal. Júlia tinha 6 anos e adorava bonecas. Tinha uma coleção de 15 que alinhava na prateleira e nomeava com uma seriedade de curadora. A boneca de porcelana ela nomeou de nenhuma e colocou no canto mais longe do quarto, atrás da porta, onde não precisava olhar para ela. Sônia perguntou de onde havia vindo. Júlia disse que não sabia. Sônia perguntou se queria jogar fora. Júlia disse que não. Quando Sônia perguntou por quê, se a menina não gostava da boneca, Júlia respondeu com a lógica impecável dos 6 anos. Porque ela não gosta quando eu penso em jogar. Sônia achou graça. Era imaginação de criança. A boneca ficou no canto atrás da porta. 3 semanas depois, Júlia pediu que a boneca fosse tirada do quarto. Não com urgência nem histeria, com a seriedade tranquila que havia se instalado na menina desde a chegada da nenhuma, um quietismo que não era o comportamento habitual de Júlia e que Sônia havia atribuído, sem muita convicção, ao início do ano letivo. A mãe tirou a boneca do quarto e a colocou no quartinho de despejo, numa caixa com outras coisas que aguardavam destino. De manhã, a boneca estava de volta ao quarto de Júlia. No canto atrás da porta. Sônia perguntou se havia sido Júlia. Júlia disse que não havia saído do quarto à noite. Sônia perguntou se havia sido o pai. O pai, Wagner, disse que nem sabia que havia uma caixa de coisas no quartinho de despejo. Sônia foi ao quartinho verificar. A caixa estava lá, tampada, com a boneca ausente. Ela colocou novamente. Desta vez fechou a caixa com fita adesiva e colocou um volume de enciclopédia em cima. De manhã seguinte, a boneca no quarto de Júlia. A caixa tampada, a fita intacta, a enciclopédia no lugar. A boneca ausente da caixa sem que nada houvesse sido aberto. Wagner propôs jogar no lixo. Sônia, lembrando do que Júlia havia dito, ela não gosta quando eu penso em jogar. Hesitou. Wagner não hesitou. Pegou a boneca, saiu com ela para a rua, jogou no container de lixo na esquina. Voltou.
Lavou as mãos com o gesto categórico de quem encerrou um assunto. A boneca estava na sala quando eles foram tomar café da manhã. Wagner tentou de novo. Desta vez foi mais longe. Dirigiu até o aterro a 15 quilômetros de casa, uma viagem que normalmente tinha outro propósito e que ele não comentou com Sônia. Deixou a boneca no aterro, enterrada sob sacos de lixo, num ponto onde não havia câmeras. Voltou para casa. Almoçou. Assistiu ao jogo. Foi dormir. De manhã, a boneca estava sobre a mesinha de cabeceira dele. Não do lado de Sônia. Do seu lado. Sônia chamou um especialista, não do tipo que ela normalmente consultaria, não médico nem psicólogo, mas o tipo que a cunhada conhecia e que havia ajudado quando o apartamento da cunhada tinha problemas. O homem veio numa tarde de sábado, examinou a boneca sem tocá-la por um tempo considerável e disse que havia nela o que ele descreveu como uma ancoragem. A boneca havia sido usada como recipiente para algo em algum momento de sua existência, e esse algo não tinha intenção de sair. Que tipo de algo? Disse Sônia. O homem foi cuidadoso com as palavras. Uma vontade, disse. Uma intenção que foi colocada no objeto por alguém, deliberadamente ou não, e que agora constitui o que o objeto é. Pausa. A boneca não tem dono. Ela é o dono. O dono de quê? Ele olhou para Júlia, que estava sentada no canto oposto do cômodo, quieta, olhando para a boneca na mesa. De quem convive com ela? O processo de separação, porque era isso que o especialista chamou, com um vocabulário que mesclava termos que Sônia não reconhecia com a terminologia precisa de quem havia feito aquilo muitas vezes, levou 14 dias. Não era simples jogar fora, como Wagner havia aprendido. Não era simples destruir. O especialista havia tentado, na visita seguinte, com instrumentos que ele não descreveu, e a boneca havia saído ilesa de coisas que deveriam tê-la destruído. A porcelana não quebrava. O vestido não queimava. Os olhos de vidro não arranhavam. O que funcionou foi mais lento e mais estranho. Uma sequência de rituais que o especialista conduziu nas 14 noites seguintes, que envolviam sal, certas palavras ditas em certos ângulos em relação à boneca e uma negociação. Sônia não soube como chamá-la de outra forma, em que o especialista parecia estar convencendo algo de que havia um acordo sendo cumprido. Na 14ª noite, a boneca parou de voltar. Wagner a levou ao aterro novamente. Desta vez não voltou. Sônia ficou acordada a noite inteira esperando encontrá-la em algum lugar no dia seguinte. Sobre a mesa de cabeceira, sobre a comoda de Júlia, no corredor. Nada. A casa estava sem a boneca e o ar dentro dela era diferente, como o ar depois de chuva, mais leve e mais limpo do que devia ser normalmente. Júlia dormiu 10 horas naquela noite, a primeira noite de sono completo em semanas. De manhã, pediu um copo de leite com achocolatado. Assistiu a um desenho animado e gargalhou em 2 momentos,
A primeira gargalhada que Sônia ouvia da filha em 14 dias. Tudo ficou bem. Por um tempo, tudo ficou bem. 2 meses depois, arrumando o quartinho de despejo para uma reforma, Sônia encontrou a caixa que havia colocado a boneca naquelas primeiras semanas. A caixa estava tampada, a fita intacta. Sônia abriu sem pensar. Estava vazia. Naturalmente estava vazia. A boneca havia ido embora havia 2 meses. Sônia fechou a caixa e foi continuar a arrumação. À noite, Júlia não quis jantar. Disse que não estava com fome. Disse que havia algo no quarto dela que a deixava sem apetite. Quando Sônia perguntou o que, Júlia ficou um momento em silêncio. Aquele silêncio quieto e demasiado sério que Sônia havia aprendido a temer. "A nenhuma", disse Júlia por fim. Ela voltou. Pausa. Mas dessa vez ela está diferente. Como assim diferente? Júlia olhou para a mãe com os olhos de quem sabe uma coisa que não quer ser a portadora. Dessa vez ela está com raiva.